É um prazer para mim poder estar apresentando hoje, nessa bonita tarde do mês de maio, né, mês das mães, um tema que está muito em auge, né? A inteligência artificial, né? E o que é a inteligência artificial ao final das contas, né? O porquê essa palavra de artificial, diferente de inteligência natural, né? Tem vários aspectos, então, que eu gostaria de ser breve e poder, então, passar aí esta apresentação bastante resumida e ter aí um tempo, se necessário, para poder discutir, trocar ideia aí com a audiência, ok? Bem, então, inteligência artificial, né? Vamos lá. Hoje em dia, então, a gente já faz uso de várias técnicas, né? Na verdade, de vários conhecimentos, várias tecnologias, né? Que a gente conhece, então, por inteligência artificial, né? E às vezes, né, sendo conscientes ou sem perceber, né, já ouvimos falar em indústria 4.0, né, internet das coisas, educação STEAM, né, que está hoje muito em auge, de trazer então as novidades tecnológicas para dentro da sala de aula, sistemas autônomos, as redes de comunicação 5G, hoje já se fala em 6G, né, e a recente novidade do lançamento de CubiSats, né, que são pequenos satélites, né. E aí então nós falamos que toda a tecnologia que pervasa estas áreas é inteligência artificial, né? Mas ainda nós não falamos o que é inteligência artificial, né? Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente, na verdade, se remete a um corpo de conhecimento muito vasto, né, muito extenso, dentro dos quais, né, a gente pode citar algumas informações aqui nessa apresentação, né? Por exemplo, Machine Learning e Deep Learning, né? Aqui à direita, né? Mais famoso e conhecido recentemente pelo uso, por exemplo, do ChatGPT, né? Que utiliza, então, este tipo de tecnologias para a gente, então, poder interfacear com um computador, né? Numa linguagem humana, como se estivesse conversando e peço para ele algumas perguntas e ele me responde na hora, né? Também faz parte, então, disso aí o que a gente conhece como sistemas autônomos, redes neurais, né? Então, aí estão por trás, por exemplo, os robôs, né, autônomos, drones, robôs submarinos, os carros também, veículos autônomos. Mas também, inteligência artificial impacta, dependendo, então, do contexto, em diversas áreas, né? Como são, por exemplo, a questão de saúde, no nosso cotidiano, no uso das nossas redes sociais para interação, na criação de valor também dentro das empresas e dentro também, como nós falamos, da sala de aula, né? A parte educativa, que talvez então é o foco da minha apresentação e eu vou tentar então dar aí mais ênfase nessa parte, né, que é interessante, sobretudo para acompanhamento dos níveis mais básicos, né, da educação, e poder então fazer melhor proveito deste corpo de conhecimento muito rico, né, que está hoje ao alcance das nossas mãos, né, a inteligência artificial. Três exemplos concretos do uso da IA, né, a inteligência artificial no nosso cotidiano, são, por exemplo, na área da saúde, onde a gente então já se vê beneficiado pelo diagnóstico automatizado de imagens, né, para a detecção, por exemplo, de doenças, inclusive antes delas serem notórias sequer, né, na gente mesmo. Hoje em dia, por exemplo, é possível, através de usando as informações dos nossos telefones, poder então coletar esses dados e, através da análise por um mecanismo de inteligência artificial, eu saber se no meu padrão de caminhada eu posso então estar desenvolvendo uma doença como Parkinson. Ou através da minha voz, posso então ter indícios de alguma enfermidade viral, né, que afeta as vias respiratórias, como a Covid-19, né, que acabamos de passar recentemente. Em outro contexto, se fala já também de mercados
supermercados modernos que utilizam inteligência artificial para fazer, então, todo o sistema de vendas, desde o interesse do consumidor, receber ofertas personalizadas, conhecer, então, o local, a localização de cada produto e ver o estoque. São também técnicas ou são aplicações que são possíveis hoje em dia graças à inteligência artificial. Inclusive, dentro do Brasil já existem esse tipo de mercados, né? O que antes era uma aspiração, hoje em dia, então, é uma realidade. E, finalmente, uma terceira área, que é a área de veículos autônomos. Também se ouve falar muito sobre o desenvolvimento de carros autônomos, é uma área que traz bastante desafio, mas que ajuda muito ao desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial. Pela dificuldade e pela complexidade da operação destes veículos para eles poderem trabalhar de maneira automática, né, e sem a ajuda de um piloto, né, que esteja, então, conduzindo eles por trás. Então, muitas tecnologias de sensores e algoritmos são utilizadas, né, e as outras áreas, a área da saúde, como eu falei, a área de comércio eletrônico, varejo, se beneficiam das tecnologias, dos equipamentos desenvolvidos dentro, por exemplo, de um ecossistema de carro autônomo, né? Então, a gente fala, de maneira geral, que a inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral, né, para benefício, então, de, por exemplo, estas três áreas, né? O cotidiano, no dia a dia, a área da saúde e o transporte urbano. Ok, e daí, como que eu consigo, então, reciclar este conhecimento? Como, na verdade, devo preparar-me para eu poder, então, não somente ser um usuário, sino me beneficiar e também poder fazer uso da manipulação desta tecnologia para meu benefício, né, na sociedade, né? Então, este é o desafio que traz também o ambiente tecnológico. São tecnologias, então, que impõem aí um corpo de conhecimento novo. Então, a gente, de dentro das escolas, da educação, os professores, como quantos alunos, então, estamos com esse desafio de como incorporar estes conhecimentos para dentro da sala de aula e como ensinar a nossos alunos, como ensinar aos professores quais são as ferramentas fundamentais para poder, então, trabalhar com inteligência artificial. Aí, então, alinhado a toda esta vertente de IA, está também a iniciativa chamada de STEAM, ¿no? STEAM ou STEM, né? Que vem do acrônimo do inglês de ciência, né? S de ciência, T de tecnologia, E de engenharia, A de artes e M de matemática. Então, através desta iniciativa, diversos educadores, né, redes institucionais, escolas, universidades no mundo, vêm fomentando o uso de práticas integradoras das tecnologias que fazem parte deste rico corpo de conhecimento para dentro da sala de aula, né? Inclusive, nós aqui dentro do estado de Goiás, na Universidade Federal de Goiás, fomentamos também este incentivo STEAM, né? E temos feito algumas experiências, né, através da participação com a sociedade, com os institutos federais e as escolas, né, de levar, então, a nossa abordagem do ensino STEAM para dentro dos níveis iniciais, né, da educação, ensino básico, fundamental, médio e até o superior. Como é possível, então, né, se a gente está falando que a inteligência artificial é uma tecnologia muito bacana, mas também ela é complexa, eu preciso me capacitar, preciso aprender a fazer IA, aprender o que significa, então, por trás esses métodos, essas aplicações legais, né? Então, o impacto, né, vem se acelerado, a forma de a gente aprender é muito beneficiada através, então, de desafios concretos, né? E esses desafios, então, uma das maneiras mais simples e mais legais de poder alavancar o nosso conhecimento, né, é num desafio, por exemplo, através de uma Olimpíada. Sim? Então, dentro das Olimpíadas, eu consigo aplicar várias dos mecanismos
da educação STEM para a resolução de problemas reais e divertidos, ao passo que eu consigo participar outras habilidades e participar de uma comunidade. Então, aqui no nosso país, vemos isso acontecendo há um bom tempo e o melhor veículo são as Olimpíadas, para poder, então, colocar esses desafios, como, por exemplo, fazer um robô navegar de maneira autônoma, de maneira automática, ou poder, por exemplo, fazer o pouso de um drone utilizando uma câmera e métodos de visão computacional. Então, tem várias as Olimpíadas, o calendário é cheio, algumas das mais representativas talvez são a Mostra Nacional de Robótica, a RoboCup, né? E a principal, que é a Olimpíada Brasileira de Robôs, né? Na área da robótica. Assim também existe hoje em dia também a Olimpíada Brasileira de Satélites, onde é possível, então, construir desde os primeiros níveis do ensino um satélite educacional e colocar aí por trás todo o desenvolvimento STEM de projetar uma missão para que esse satélite, então, tenha uma órbita e possa, então, por exemplo, estar monitorando parâmetros ambientais da atmosfera ou fazendo observação remota, né, utilizando, por exemplo, câmeras e métodos de IA. Ou seja, essa é a forma de alavancar esse aprendizado, esse conhecimento, através do incentivo na participação de Olimpíadas. Mas como é possível viabilizar ainda essa participação e que seja, por exemplo, uma formação de sucesso? Então, dentro do ensino, a gente, por exemplo, aqui dentro da UFG, fomenta as iniciativas como essa que está presente aqui, o fomento através do uso de minicursos, né, onde a gente ensina, a gente capacita e treina professores e alunos para, então, o ensino das competências STEM em inteligência artificial. E aqui, então, eu trouxe para vocês esse exemplo de um curso que a gente ministrou no ano de 2020 sobre a introdução à robótica educativa. Né? Então, foi possível que os nossos próprios alunos fossem treinados e depois eles mesmos foram, então, educadores da rede de ensino nas escolas e institutos federais aqui dentro do estado de Goiás. A trilha de aprendizagem foi bastante concreta e simples, né? 3 pontos principais, por exemplo, foram abordados. Então, fundamental quando a gente fala em IA, aprender um pouco de lógica de programação, né? Se eu preciso, então, que meu computador resolva depois as coisas automáticas, este meu chat GPT, este meu método de detecção de doenças ou até um robozinho, eu preciso, então, programar ele. Sim? Então, a gente aprende a programar desde o básico. Um pouco de hardware, ou seja, equipamentos, a gente tem que conhecer. A gente, então, ensina um pouco de circuitos e Arduino, né, que é esta placa que ajuda a gente a projetar e viabilizar estes circuitos, testar eles de uma maneira muito simples, e o ambiente de operação, né, que é uma simulação, por exemplo, aqui desse veículo, onde ele pode percorrer um caminho sinuoso, né, sendo guiado inteiramente pela nossa lógica de programação, primeiro passo, e pelo nosso projeto do equipamento, no segundo passo, que a gente mesmo constrói. Ok, e a gente fala em IA, parece então ser um negócio muito complicado. Será que existe IAs brasileiras, né? De fato, sim, e em todos os níveis que a gente vem comentando, desde os primeiros estágios do ensino até os mais avançados, né? E aqui trago para vocês esses 2 exemplos, né? O primeiro ambos são resultados do minicurso, né? Então, os alunos que a gente forma, eles fazem os projetos com os conhecimentos aprendidos dentro da sala de aula. E aqui, por exemplo, o projeto do professor Carlos, né, consistiu no projeto eletrônico de um jogo de memória. Aquele jogo onde, então, o professor ele projeta desde o começo, né, o equipamento que ele precisa, com luzes, com botões, né, que são acionados, e esses botões, então, acendem uma sequência de luzes de maneira aleatória, e eu preciso, então, decorar essa sequência e depois repeti-la para ter sucesso. Já em outro exemplo, aqui à direita, né, é o professor Flávio, do Instituto Federal da Bahia,
também um dos nossos alunos, que ele então já teve o projeto, ele trabalha então desde a área física com a detecção de exoplanetas, né? Aqueles planetas que estão então além da nossa galáxia, digamos aqui, né? Na verdade, da nossa órbita terrestre. Aí então ele projeta um equipamento que através da captação de iluminação destes planetas exteriores, eu consigo então detectar o padrão de iluminação deste meu planeta que estou estudando para depois identificá-lo, para depois então estudá-lo e fazer-lhe seguimento, né? Coisas, né, desde a parte mais simples até ideias bastante criativas, né, se a gente for pensar dessa maneira. Muito bem, né? Continuando então com os próximos níveis de estágio, a gente pode passar essa nossa robótica educativa para o próximo nível. Então, quando a gente já está falando em ensino médio, né, ensino técnico e superior, profissionalizante, surgem então essas competições com os objetivos acomodados a estes níveis, né? Então, a gente já fala, por exemplo, em desafios na área da robótica, como é a RoboSoccer, né? Onde tem um robô que ele pode ser treinado com métodos de algoritmo de inteligência artificial, por exemplo, aprendizado por reforço, para fazer um jogo simulado de maneira automática e competir entre times. Assim também eu posso utilizar outro robô que utiliza pernas, então ele já caminha e ele é capaz de chutar e jogar esse mesmo futebol, né, com uma equipe de robôs que a gente chama de humanoides. Ou fazer voos utilizando drones e fazer percursos de trajetórias em ambientes fechados para fazer, então, por exemplo, uma competição bacana de voo autônomo em drones. E já nos níveis mais avançados, a gente pode falar, por exemplo, como aqui à direita, nesses dois outros robôs, esse aqui que tem um estante bem alto e uma câmera por cima, ele é um robô de assistência ao usuário. Então, ele consegue fazer tarefas que o operador ele pode programar de maneira automática, utilizando a sua própria voz, por exemplo. E, além disso, né, temos aqui o nosso último robô, né, de exemplo, vou tentar passar aqui, que é o robô cachorro, né, o robô cão. A gente tem, então, essa tecnologia dentro aqui, por exemplo, da faculdade da UFG, e com esse tipo de robô, com este ambiente de operação, a gente é capaz, por exemplo, de realizar outro tipo de tarefas, como missões de navegação, onde o robô ele pode explorar um ambiente, né, que a gente passa para ele, e eles vão sair fazendo observações com câmeras, né, com radares, e fazer esta navegação de maneira independente para depois a gente processar, por exemplo, essas informações, né, e sair fazendo tarefas como mapas, né, mapas de navegação, mapas de rotas ou exploração de ambientes que são perigosos para o ser humano, né? Por exemplo, no caso de um incêndio, ou por exemplo, no caso do resgate de uma pessoa. Ok, a gente também fala da inteligência artificial desde o lado do setor produtivo, então, onde são agora o nível das empresas que fazem uso dessa tecnologia. E aqui, então, trago um exemplo onde a gente trabalhou junto conjunto com a empresa Sincar para viabilizar então o projeto deste carro autônomo, que é o carrinho de entregas de comidas da iFood. Aqui então é uma animação, mas ela está um pouco lenta, mas esse carrinho então é capaz de navegar em um ambiente onde existe uma diversidade de desafios que às vezes superam inclusive aqueles da Olimpíada, então tem pessoas atravessando ele, né? Ou inclusive crianças, né, pegando o próprio robô se ele está operando dentro de um shopping, como no vídeo à esquerda, né? E o robô, então, ele tem que lidar com todas estas informações, né? E ele poder cumprir a sua missão, que é a entrega, por exemplo, automatizada de comida, né? De alimentos. Desde o lado aeroespacial também existem, então, inovações dentro do que a gente chama inteligência artificial, onde a gente pode utilizar, então, um satélite para, por exemplo, monitorar as fronteiras dentro do Brasil ou estado de preservação dos recursos naturais, como rios, bosques e biomas.
Então, dentro disso, a gente atua na área aeroespacial dentro do que é o nosso núcleo de pesquisas aeroespaciais da UFG, onde a gente, então, visa a utilização da inteligência artificial para aplicações satelitais, né? Hoje em dia, então, nós estamos desenvolvendo um satélite, que é o satélite chamado de ST-OBSAT-1. Ele tem expectativa de ser lançado no ano que vem, 2024, né? E esse satélite vai fazer uma tarefa muito específica, que é o mapeamento de informações ambientais, né, que são parte do ecossistema da Terra, principalmente da magnetosfera. Então, para chegar nesse caminho, igual a gente começou desde os primeiros estágios, através da participação na Olimpíada Brasileira de Satélites, a gente então conseguiu recrutar duas equipes de alunos, né? Esses alunos foram progredindo, então, em nível de expertise, em conhecimentos, em habilidades, e hoje em dia, então, nós conseguimos projetar, então, a nossa placa para viabilizar esta missão que vai ser lançada no satélite. Então, até chegar lá, a gente começou em cenários simulados, né? Esse aqui é um balão estratosférico, o que está aqui na imagem. A gente lançou ele desde o campus Samambaia, aqui da UFG, e esse satélite foi com uma sonda, né, que é um pequeno satélite CubeSat, um satélite de 10 centímetros cúbicos, equipado com sensores, equipado com tecnologias de radiofrequência para poder ter comunicações e ele coletar dados ambientais, né? Sendo que esse balão, então, consigue, por exemplo, viajar até entre 10 e 20 quilômetros de elevação, né? E, movido pelo vento, a gente consegue, então, ter a nossa coleta e realizar a nossa missão, né? Isso, então, é possível graças a uma rede de colaboração. Então, por trás estão entidades como a Agência Espacial Brasileira, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, né? E a nossa rede de universidades parceiras atrás desse projeto. Então, aqui eu trago para vocês este vídeo, né? Onde eu tive a oportunidade de poder, então, testar esta tecnologia de carros autônomos no Reino Unido, né? Então, nesse vídeo estou dentro de um carro que trabalha, então, de maneira automática. Então, estou aí com os braços colocados para fora aí da janela, né? E o carro, então, consegue dar um passeio, né, para mim, sem eu ter que pegar o volante, né? E essa tecnologia, então, por trás, né, funciona graças a uma rede de sensores, principalmente câmeras e outros sensores como lasers, e muitos algoritmos de inteligência artificial, muita programação, muito software para poder, então, dar conta desta missão, deste desafio. Aqui, então, embaixo, eu trago para vocês, né, o experimento que eu elaborei para poder, então, viabilizar essa navegação autônoma. Então, a gente observa agora aqui nessa outra animação o ambiente e esses pontos em rosa, né, ou em roxo, que são, então, os que o computador entende, o computador vai utilizar de fato, uma visão um pouco estranha para nós, né? Mas o computador entende, então, o mundo dessa maneira. E à direita aqui, nessas pequenas linhas, né, coloridas, ao lado da animação, a gente consegue, então, reproduzir o percurso do carro para informá-lo e depois ele possa, então, fazer percursos de maneira automática, né, de maneira automatizada, sem intervenção humana. Inteligência artificial, então. Para encerrar, então, a minha conversa, eu gostaria de deixar como um elemento aí de discussão, né, para a gente pensar até aonde vai continuar essa caminhada, né? Ou aonde nos leva esse o nosso progresso tecnológico. Para que a gente, então, usa essa tecnologia ao final das contas? Então, esse já não é uma pergunta que a gente pode responder perguntando para o ChatGPT. Então, uma resposta que compete a gente, né, responder com inteligência, com a nossa própria inteligência humana, né, ou a inteligência natural, aonde a gente quer chegar com esse progresso, com tanto avanço tecnológico, né? E me lembra sempre desse percurso, né, no conto da Alice no País das Maravilhas, onde ela chega numa encruzilhada, né? E o gato, que era um gato que ela ora aparece, ora desaparece, pergunta, né? Conversa com a Alice. Alice pergunta para o gato, e aí,
me diga para onde é que eu vou, para a esquerda, para a direita, qual caminho eu devo percorrer. Aí o gato volta a perguntar a Alice, você sabe para onde está indo? Aí ela disse, não. E aí o gato responde, então, se você não sabe, então qualquer caminho serve, tanto faz. Muito bem, é isso que eu queria falar com vocês. Deixo aí o meu contato, né? Esse é o meu e-mail e meu LinkedIn. E se aí a comunidade, né, os participantes tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que quiseram trocar ideia, aí fico à disposição. Obrigado, pessoal. Vamos, então vamos lá. Temos sim, professor, temos alguns comentários aqui, temos algumas dúvidas, tá bom? A gente vai colocar na tela, eu leio e o senhor responde, tudo bem? O Perfeito, João vamos lá. Miranda fala, professor Aldo, é possível trabalhar inteligência artificial no ensino fundamental em escolas públicas brasileiras? Como? Então, não sei se quem pergunta é professor, é docente ou é aluno, porque Normalmente é professor. é professor, ok, perfeito. Sim, de fato é um desafio, né, na rede pública, viabilizar, às vezes, né, ou antigamente a gente, por exemplo, dependia de equipamento, um laboratório, e ter isso, então, um financiamento por trás, né? Hoje em dia, isso é bem mais viável, né? Existem os chamados software livres e dentro deles, por exemplo, simuladores, que eu consigo trabalhar, então, muitas são as ferramentas que ajudam nesse processo. A linguagem Python uma delas, por exemplo, que a gente usa, é livre. Existem muitos tutoriais, existem muitos datasets, bases de dados que a gente usa. Simuladores também, por exemplo, para se eu quero, estou interessado em fazer robótica, dentro da minha sala de aula, posso também utilizar simuladores gratuitos, né, para viabilizar isso. Por exemplo, Open Roberta, se é ensino mais básico, ou o SBotix, que é um simulador feito no Brasil para a Olimpíada Brasileira de Robôs, também de graça, né, livre. Então, verdadeiramente, o desafio hoje em dia mais, então, aquele que eu comentei no começo, né? De a gente se preparar para essa onda que a gente já está surfando, né? A gente estudar esses conhecimentos, a gente se capacitar, treinar. Existem muitos cursos, muitos tutoriais livres também disponibilizados, né? Então, essa labor do docente de como eu vou conseguir passar esses conhecimentos já é parte do desafio que a gente mesmo, cada docente, é capaz de trabalhar e responder. Próxima. Muito obrigada, professor. Respondido, professor João. A Morgana comenta, não. Qual é a melhor forma de começar a estudar sobre IA? Beleza, Vai dar perfeito, Morgana. tá. É interessante também ver, por exemplo, segundo o nível, né? Não sei se a Morgana está ainda na escola ou já está na faculdade, mas uma das maneiras de startar ou se iniciar, né, com IA, ou a dica que a gente passa, né, é começar, por exemplo, com um desafio concreto, né, um projeto. Então, às vezes a gente não tem muita ideia, só pelo fato de participar em uma iniciativa como as Olimpíadas, ajuda a clarear isso, né? Porque na Olimpíada a gente vai ter muitos problemas para resolver e a gente vai ter uma equipe para trocar ideia, né? Mas se eu estou sozinho em casa, e aí? Será que eu consigo aprender IA? Consigo também, né? Então, várias são as áreas de interesse. Segundo o interesse, eu posso começar, por exemplo, por processamento de imagens, processamento básico, né? Se estou interessado, talvez na área médica, área da saúde, né? Como utilizar essas imagens para detecção de algumas anomalias, algumas doenças. Então depende da área de interesse, né? Mas a informação hoje em dia, a gente fala, né, que estamos vivendo na sociedade de informação livre, acessa, né? Está aí, então, a ordem de um vídeo tutorial do YouTube, a ordem de um blog disponibilizado na internet, né? Basta, então, eu ter o tempo, né? E talvez, sim, interessante, uma rede de apoio, né? Muitas vezes o ensino sozinho é um pouco complicado, mas dentro da escola, um docente, um colega, um amigo, a gente sempre conhece alguém da área da tech, né, que pode ajudar a gente, né, nessa empreitada. Próxima pergunta ou comentário. Me interesso muito por tecnologia, muito legal saber como está o andamento de IA no Brasil. Um comentário.
Tem uma última pergunta que eu acho viável. A última pergunta é da Elisângela Lopes, já para a gente fechar aqui esse bloco e começar com a professora Nara, que está aqui. Este chat GPT que está dando o que falar, ele é seguro? Muito bom. Boa pergunta, Elisângela. Eu mesmo não sei se é seguro ainda. A gente não foi quem desenvolveu essa tecnologia, mas a gente sabe como funciona, né, ela por trás. Então, é uma tecnologia que está muito hoje sendo discutida, né, tanto pela capacidade de atender muitas demandas, assim, muito potente. A gente usa ela, pode usar ela para o próprio ensino, estudo, né, quanto para resolver, por exemplo, se eu preciso uma receita customizada, né, de uma comida especial, ele responde na hora para mim, e outras coisas mais complicadas do que isso, né? Então, de ser seguro ou não, inclusive essa discussão está hoje sendo tratada, né? Talvez você pergunta isso há 2 semanas, né? A conversa chegou lá na Califórnia, nos Estados Unidos, onde os professores, então, inclusive, né, teve a discussão de, vamos parar ao desenvolvimento de IA, né, dar uma pensada, né, recalcular a rota, ou não, né? Eu particularmente acho muito saudável esse tipo de discussões, né, porque a comunidade, a gente fala, né, que é a que se beneficia por todas estas técnicas, todo este corpo de conhecimento que a gente acabou de conversar, né? É seguro, enquanto a gente faça bom uso da ferramenta, a gente pode falar que sim, né? Enquanto ele seja usado para outras finalidades para as quais ele não foi contemplado, talvez não, né? Então, sempre aí, o critério de quem usa está sempre aí norteando esse caminho, Elisângela. Pronto, muito obrigada, professor. Palestra excelente. Tivemos muitos comentários assim interessantes, né? Agradecendo, dizendo o quão é legal discutir sobre esse tema que está em alta. A gente sabe que ele está em alta, né? Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, o convite da UNC, tá bom? Esperamos ver aí o senhor nos próximos, quem sabe, próximas lives, né? Para a gente abordar mais aí, aprofundar ainda mais sobre esse tema, porque sempre tem perguntas aqui, tá bom? Muito obrigada. Perfeito, Tayane. É um prazer sempre para mim poder conversar, trocar ideia com vocês. Então, fico aí sempre à disposição. E para quem quiser, então, contatar também, fico disponível. Obrigado, Tayane. Obrigada.